dar um comando lá dentro, sai correndo. Aqui não vai entender. Na sua mente você não vai entender, você vai se questionar. Você vai começar a falar assim, para que isso? Eu não vou correr. E eu vou fazer o que correndo? Se você raciocinar demais, você não faz. Amém? Você vai falar, não, deixa eu aqui quietinha, você deixa de romper. Uma vez, Deus me fez correr debaixo da unção. Não é correr porque eu vi alguém correr. Você, às vezes, pode também correr e Deus, ali naquele momento, por você ter uma atitude de fé e se motivou por alguém, Deus também pode, você pegar uma unção ali, de boi, ser um boizão, né? Pá, né? Mas, muitas vezes, a corrida debaixo de uma unção, e eu vou lhe dizer que correr na unção está desde o Antigo Testamento. Elias correu debaixo da unção, que nem os cavalos acompanhavam ele. Quando ele estava orando para que chovesse. Então, o correr debaixo da unção é algo profético. É algo que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar sobre velocidade com precisão. Ninguém corre por correr. Você precisa de um alvo para correr. Senão você perde tempo. Amém, irmão? Vou deixar todos sentarem para a gente poder começar a falar. Amém? Eu só introduzi comentando sobre uma parte do que é um profeta. Vocês, quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Quantos são lavados, remidos pelo sangue de Jesus? Quantos foram batizados com o Espírito Santo? A maioria, né? Então, qual é o nível que vocês querem nessa noite? É até estranho fazer isso, né? Mas eu estou sentindo de fazer isso. Eu não sou de fazer isso, não. Que nível vocês querem? Um nível bem assim, leve, e vamos embora? Médio, moderado? Ou tipo assim, irmã, peraí, deixa eu respirar, peraí, eita pega, eita pega, eita pega. Olha quem é, tá vendo, pastor? Quem é que gosta dessas coisas? Aí, ó. É? Gosta, né? Aleluia. Começou a chover, tá vendo que não estava chovendo. Então, irmãos, eu estava ali, e de repente Deus, o profético é assim, gente. Não é sobre mim, não é quem carrega o ofício. O ministério do profético, ele tem que estar atento ao que o Espírito fala. E ele vai falar através de tudo que Deus quiser. Diga assim, tudo que Deus quiser. Porque aí você não limita Deus. Deus pode usar uma criança para lhe dar um abraço e dizer uma coisa que ninguém sabia. Isso aí é uma profecia. O correr é um ato inspirado. Quando você corre debaixo de uma direção do Espírito Santo. E eu vou lhe dizer que é algo que destrava quando é uma direção do Espírito. Não corra porque você viu alguém correr. Porque você achou bonito em Campina Grande, o povo correndo. Eu vou correr também. Irmão, vá. Mas é tão bom quando o Espírito Santo de Deus fala e você, pum, você obedece. Amém? Para não virar moda, para não achar que é uma coisa mecânica. Entende? Então, o correr tem que ser debaixo de uma inspiração. Eu também posso correr como uma atitude de fé. Eu recebi uma palavra, eu estou sentada ali. Não necessariamente o Espírito Santo me deu uma nota para correr, mas eu percebo no meu espírito uma palavra de fé, um espírito de fé naquilo que foi pregado, que você sabe que tem conexão com a sua vida ou com o seu futuro. E ali você toma uma posição, eu vou correr. Com essa palavra. Não necessariamente foi uma inspiração, mas foi algo que você pegou no reino espiritual pela fé. E você falou, eu não posso fazer, eu não posso deixar isso passar da minha vida. Eu tenho que fazer alguma coisa que demonstre que o meu espírito está respondendo para Deus. Eu tenho que correr. Sim, aí sim você pode correr. Então eu estou trazendo assim um norte para vocês, de quando vocês verem alguém correndo debaixo da unção, ou ela está tendo uma inspiração, que nem ela mesma está entendendo, não há uma racionalidade 100% ali.
Ela recebeu um comando do Espírito, não foi pregação, não foi nada. De repente ela está aqui e vê assim, corre. Ele, pá, corre. E aquilo que Deus tem para fazer na vida daquela pessoa, o correr é uma obediência. E quando ele corre, aquilo que foi determinado pelo Espírito acontece. Há um rompimento na obediência. Diga comigo, há um rompimento. Quando eu obedeço um comando do Espírito Santo. E o porquê o correr? Porque o ambiente de Deus é literalmente rápido. É tão rápido que Deus, ele é luz. E por ele ser luz, a velocidade da luz é mais rápida do que um piscar de olhos. E se você entrar num carro, e você tentar entrar na lei da relatividade, se você tentar entrar num carro, com uma velocidade da luz, o seu corpo tem que se desintegrar para poder acompanhar a luz. Por isso que o nosso corpo será transformado para poder acompanhar 24 horas o ambiente que a gente vai morar. Por isso que teremos um corpo glorificado, porque ele não aguenta o nível da velocidade que existe na eternidade. É tanto que a velocidade da luz, ela tende a zero. Ou seja, por que ela tende a zero? Porque é zero tempo e é zero deslocamento. Zero, zero. Eu desloco em zero tempo, eu desloco em zero tempo. E o que significa deslocar em zero tempo? Significa que é um tempo eterno. É atemporal. É atemporal. Albert Einstein tentou explicar isso falando sobre a relatividade. Ele tentou explicar isso falando sobre o universo. E isso é uma teoria que a NASA estuda. Que quanto mais tempo eu estiver lá no universo, porque lá no universo é zero. É zero. E lá a velocidade ela é constante. E se eu entrar no nível da velocidade da luz, que é chamado anos-luz, eu não envelheço. Por que isso? Por isso que eles acham que quem vai lá para Marte, quem vai fazer uma viagem lá para o universo, que vai para lá para aquela região, ele está entrando em uma velocidade que normalmente não se entra. Não existe resistência, não existe gravidade. Então a gente já começa a entender que existe na Terra alguns obstáculos. Por isso que nós teremos um corpo glorificado. E o pecado é um obstáculo. Eu não sei porque eu estou entrando nessa linha. Que viagem. Programei nada disso. Tu vê o papel aqui. Tem nada disso. Amém, irmão? Por isso que Jesus falou, eu sou a luz. Eu sou a luz. Diga comigo assim, luz é matéria. Diga luz é vida. Diga, ela traduz o ambiente de Deus. Diga eterno. É eternidade. Por isso que quando você vem para a dimensão do Espírito, quando você começa a se conectar muito com o Espírito, e eu não estou falando de uma conexão assim, eu sou filha de Deus, amém, nós já temos essa conexão. Eu estou falando de estarmos desenvolvendo um nível de intimidade com o Espírito Santo, que vai chegar a um nível, não sei se vamos ter esse nível, porque Enoque chegou e foi tomado. Não experimentou a morte. Elias foi tomado, mas tem uma promessa para eles. Mas existem níveis, irmãos. Níveis onde o seu corpo vai ser transladado. Amém, irmão? Diga, o Espírito Santo. Diga, ele tem águas muito profundas. Diga, eu preciso mergulhar em quem o Espírito Santo é. Quanto mais eu mergulho no Espírito Santo de Deus, eu me esvazio do que é distração. Eu me esvazio dos meus projetos, que é quase nada para Deus.
Muitas vezes é até simpáticozinho os nossos projetos para Deus. Aí Deus olha assim, Deus até ri. Ah, você acha que isso é bom? Você não sabe ainda o que é bom. Só mergulha sem a sua razão, porque eu vou te ensinar a ter razão no meu espírito. Sabe que o espírito tem razão? Só que muitas vezes estamos na nossa razão. Quando entramos na razão do espírito, as coisas têm uma velocidade e uma dimensão diferente. Eu estou falando de coisa muito difícil aqui. Me corrija aí, viu? Vocês que são aí. Professor, nós temos uma professora ali, Gabi, agora ela está dando aula. Temos aí Iris, que é missionária raiz, né? E Duda está entrando aí também como missionária. Amém, irmãos? Eu sei que a gente está indo muito profundo, mas deixa devagar. Tem aquele papel que eu ia conseguir lá? Aquela lousazinha? Para a gente poder só nortear um pouquinho? Para a gente, eu sei que eu já entrei na luz, já entrei em um monte de coisa aqui, que eu não ia entrar. Sim, lembrei. Uma vez eu estava no culto, nada estava naturalmente favorecendo uma inspiração do Espírito Santo, porque eu ia pregar nesse dia. Eu falei, Senhor, eu estava até um pouco apreensiva, porque nós estávamos voltando de uma pandemia, e eu entrei na escala justamente no período que a igreja voltou a funcionar presencialmente. Então, meio que eu estava inaugurando o primeiro culto pós-pandemia. E estava um clima pesado ainda na igreja, um clima pesado, o pessoal tudo de máscara, um sentado no norte, outro sentado no sul, ninguém podia espirrar, era um trem virado. Estava pesado o culto, não estava muito... Porque havia um espírito de medo. Não porque a igreja estava fazendo isso, mas porque o povo estava vivendo isso, de uma forma geral. Então, nada estava muito favorável, entende? Não estava aquele mover, aquela vigília poderosa. Uau, vou sair correndo. Não, irmão, estava um peso. Não que a igreja estivesse pesada, o povo estava com medo. Consegue entender? Diga comigo, a unção, ela quebra, ela despedaça o jugo. E aí eu saí, aí Deus me deu uma direção. No dia o pastor Pasquete estava, ele disse assim, irmã, que ele fala, mana, eu vi em cima de você uma nuvem da glória de Deus, mas faça tudo que Deus mandar. Eu falei, rapaz, você ainda fala isso para mim? Rapaz, é perigoso. Aí ele, faça tudo que Deus mandar. Aí eu reparei, ele é calminho, né? Ele é bem, né? Aí eu falei, para Deus não, calma, estou brincando. Aí eu falei, então é Deus mesmo, né? Porque ele é bem calmo mesmo, bem assim, tranquilo. Ele é o mestre mesmo, mestre. Aí eu falei assim, tá bom, aí veio assim, corre. Irmão, eu larguei o sapato alto ali, eu até estava de minha calça. Saí correndo, minhas pernas, nem senti as pernas. Irmão, quando eu voltei, no outro dia eu ganhei um apartamento. Ganhei um apartamento. Sem fazer força nenhuma. Quitado, todo quitado. Meus pais ficaram sem entender. Eu falei, meu Deus, a pessoa mandou um WhatsApp para mim no outro dia. Não me conhecia direito, só tinha me visto no YouTube. Falou assim, irmã, eu sei que você não me conhece. E ela era nova na igreja. Mas Deus falou conosco, teu rosto não saiu da nossa mente, eu e meu esposo está de acordo, esse apartamento é seu. Eu falei, que negócio é esse? Eu falei, irmã, não tem entrada para dar, não. Ela falou, isso não é para dar entrada nenhuma. Aí eu pensei que era uma pegadinha. Aí dei para o pastor Pasquete, pastor, dá uma olhada nisso aqui é verdadeiro. Ele disse, mana, você ganhou um apartamento. Foi Jesus mandou.
Foi uma direção do Espírito, foi um correr que não era na minha razão. Agora, já teve momentos que Deus trouxe no meu coração uma palavra de fé, uma palavra que trazia conexão com o meu destino, conexão com o meu chamado. E não necessariamente eu senti que Deus falou, corra, mas eu senti que havia uma palavra do Espírito, havia uma palavra de fé para mim. E eu falei, eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa, aí eu vou sair correndo. São duas formas de você correr no Espírito. Diga comigo, correr no Espírito. Amém? Para que você não corra sem saber o porquê. Eu não ia nem falar isso. Ok. Mas vamos lá. Nós temos aqui duas coisas importantes que eu quero deixar claro para vocês. Primeira coisa. Eita, será que dá para enxergar? Dá? Primeira coisa, você precisa saber quem é o agente da unção. Quem é o que promove? De onde vem essa unção? Para depois você entender o porquê. Quem é o agente desse poder, desse dunamis? Quem é? Espírito Santo? Diga, unção. Diga, vem do Espírito Santo. Então, quem promove esse poder que vai desfazer os impedimentos, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele ministerial. A unção, ela despedaça jugo. A unção, ela faz você chegar no lugar e portas se abrirem, sem você fazer força, para você entender que não vem de você, que não vem da sua inteligência, que não vem da sua habilidade. Eu estudei em Harvard, eu sei, eu fiz, eu aconteci. Não! Aí Deus fala assim, ok, até interessante, muito bom, você está estudando direitinho, mas e se eu tiver outra coisa para você? Não desprezando o que Deus também pode te direcionar para ir para Harvard. Deus pode. Às vezes você nasceu lá dentro das brenhas, lá no meio das matas, e Deus, para confundir todo mundo, coloca você em Harvard. Aí a pessoa, meu Deus, como foi isso? Deus. Foi a unção. Aí de Harvard, você vai para a NASA. Aí, como assim? O menino saiu lá da Ilha do Marajó e está na NASA. Diga unção. A unção faz você fazer coisas que no seu natural você não faria. Você não falaria, você não teria coragem. A unção te capacita. Ela legitima você, ela respalda, legitima, alguma coisa assim, respalda. Ela faz você se sentir com autoridade, com precisão. Então, a autoridade do cristão está envolvida com a unção. Ela é uma ramificação da unção. A autoridade, ela vem de uma posição e ela é. E ela vem do poder de Deus. Ela é uma posição e ela é o poder. Diga, a autoridade é uma posição. Diga que emana poder. Por eu estar na posição, é que eu tenho unção. Se eu saio da posição, que Deus quer, não há unção, não há respaldo. É perigoso. Nós só viemos para aqui, para o Marajó, porque nós oramos. Não foi assim, vamos tirar uma férias. Nós não temos o que fazer. Estamos assim tão bem, nós estamos
E tem outros projetos financeiramente falando, para cada um aqui fazer. Mas tipo assim, bom, eu estou nadando, eu acho que no dinheiro, eu vou fazer o que eu quiser com esses milhões na minha conta, amém? Nós temos milhões na nossa conta, pela fé, amém? Mas uma nota no nosso espírito, que teve que tomar uma proporção pela obediência, e aí Deus dá uma direção, e Ele traz unção para isso, para desfazer obras malignas, para arrecadar recursos. A unção faz isso. Ela faz com que pessoas gostem da ideia, sem você fazer muita força. Eu estava numa aeronave, vindo para cá, e a mulher do meu lado, indo para São Paulo, e eu indo para Minas, ela ia diretamente para São Paulo, e ela do meu lado, eu comecei a falar com ela, eu percebi que ela era cristã, e à medida que a gente conversava, ela simplesmente começou a chorar, quando eu falei do projeto, a gente está indo para lá, é mesmo, meu Deus, pronto, ofertou. Não, deixa eu ofertar, ofertou, mandou hoje. Eu precisei ficar, moça, eu sou de confiança, moça, eu não sou um estelionatário, a mulher nunca me viu. Que confiança é essa nos dias de hoje? Ela falou, não, a minha igreja tem que saber. Aí eu falei, onde é a sua igreja? Lá em tal lugar em São Paulo, em Bauru. É mesmo, já tem uma equipe de oração lá, por esse trabalho. Diga aí, isso é conexão do Espírito. Você consegue entender? Diga a unção. Diga, ela promove. Então a unção, ela está ligada à fama. Ela está ligada, sim, à fama. Porque quando vem unção, ela traz uma fama. Ela traz uma visibilidade. Não se preocupe, é assim mesmo. A fama, existe dois tipos de situações. Existe, diga comigo, fama. Diga, é visibilidade. Então, essa visibilidade pode ser boa e pode ser ruim. Quando eu falo a palavra, esqueci agora o nome, eu ia dizer o nome da pessoa, vocês iam saber logo. Fernandinho Beiramar. Você já sabe o que é Fernandinho Beiramar? Fernandinho Beiramar. Vamos falar outro. Vá, diga, Fernandinho Beiramar. Você pensa... Não, porque não é possível que vocês não sabem o que é Fernandinho. Um dos piores bandidos, traficantes do Rio de Janeiro. Está no nível Harvard, digamos assim, de tráfico. Foi preso. Ele tem uma fama, não para essa geração Z, mas para a geração um pouco mais atrás. Ele comanda de lá do presídio ainda. Ele é manipulador. Eu não estou aqui falando mal dele, eu estou falando do que é a fama. Ele tem uma fama. Você acha que ele nasceu para ter fama? Eu creio que ele nasceu para ter fama. Da forma correta. Mas ele foi para o caminho errado. E não foi uma boa fama. Eu lhe pergunto, Jesus tinha boa fama? Jesus tinha fama. A Bíblia fala que por onde Jesus passava, havia uma fama. É porque isso tem sido distorcido no nosso tempo. Eu não estou falando do nível de curtidas no Instagram. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou falando de uma proporção macro de visibilidade. Uma fama pode ser numa empresa, como pode ser ministerial. Fulano de tal, cara, ele é o melhor empresário do Brasil. É uma boa fama. Whitney Hills. Quando você fala Whitney Hills, tem fama. Mas o destino dela
vai depender das decisões dela? Então, a unção, ela vai promover o sobrenatural. E o sobrenatural vai chamar atenção. Mas essa atenção não é para você. E para você estar desenvolvendo esse nível, você tem que ser maduro espiritualmente. Para que quando chegar a visibilidade, porque Deus quer manifestar a glória dele, Ele quer manifestar curas, cadeirantes se levantando, você orar e pá, ressuscitando, trazendo morto de 4 dias, e o camarada está podre, o pessoal tudo de máscara, pode trazer de 4, 5 dias, e o camarada levantar. Você está preparado para um negócio desse, e você não ficar dizendo assim, uau, eu sou a estrela gospel. Você precisa estar preparado para o que vai vir com a unção. Diga, a unção, ela capacita. Diga, e ela traz brilho. Diga, ela deixa polido. E ela chama atenção. E eu preciso estar preparado para isso. E a fama, olhe, preste atenção, quanto mais visível, mais cobrado. Então diga comigo assim, quanto mais eu desenvolvo a unção, eu tenho que ter cuidado com o meu caráter. Porque o seu caráter vai fundamentar o que Deus está depositando sobre você. Sobre você. Não é coisa da sua vida particular, é sobre você. A sua vida particular, Deus vai tratar, mas aquilo que está sobre você é o que o povo vai ver. Então tem muita gente que está com a unção sobre, mas por dentro está arrebentado. Por dentro está acabado, decepcionado. Porque ele está cheio da unção, ele prega, ele ensina, ele viaja, mas está com a família destruída. Mas ele está com a vida cheia de coisas que não estão bem resolvidas. Então, isso aqui é apenas uma consequência. Então, eu preciso mais ter intimidade com o Espírito Santo. E desenvolver uma intimidade com Ele. Ao ponto de eu pensar como o Espírito Santo pensa, agir como o Espírito Santo age. Porque na hora que Ele manifestar o que vem sobre mim, eu continuo sendo aquela filhinha, amiga, íntima do Espírito Santo. Aí eu não vou viver de máscara no ministério. Eu sei que eu tá dando para entender? Ok, eu vou só tentar finalizar. A segunda coisa, tem outro piloto? Um outro piloto. Uma segunda coisa, você conseguiu um outro piloto. Que a gente precisa... isso aqui, eu não programei nada, foi que me veio assim. E eu peço desculpa. Me veio quando eu vi o quadro. Então, é importante você saber quem é que promove a unção, para que você entenda o que é o profético. Ok? Então, diga, quem promove a unção é o Espírito Santo. Agora, existe uma diferença de profecia e ministério profético. Todos podemos profetizar. Todos podemos ser cheios do Espírito Santo e de repente ser usado por Deus para falar coisas específicas na vida de pessoas. Aí você vê aquela irmã cheia da unção, num culto de oração. Ela vem até, a gente está até brincando hoje no almoço, a irmã vem no coque, no sapatinho, não sei como é que vocês chamam aqui. Ela vem marchando, no culto, e diz, homem, Aí o homem fica assim, eis que te digo. Aí o homem, Jesus, o que o senhor vai falar? A gente já fica com medo, né? E agora?
O Senhor vai expor o quê? A gente tem a sensação de que o profeta vai vir para te envergonhar. Mas a profecia, diga comigo assim, a profecia não é para envergonhar. Diga, a profecia tem algumas características. E eu quero que vocês abram aí em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Agora é que vai. Amém? 1 Coríntios 14, versículo 3. Diz assim: o que profetiza, fala aos homens. Diga comigo, o que profetiza, ele fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Diga, edificar. Uma profecia, ela é uma inspiração, ela é uma palavra vinda diretamente do coração de Deus, que precisa ser interpretada no idioma da pessoa. Não adianta eu chegar aqui, começar a orar por uma pessoa, no microfone, aí a pessoa, eu não estou entendendo o que ela está falando. Aí você, meu Deus, e o que é isso? Eu não estou entendendo nada. E ela, e você, meu Deus, o que é isso? O que ela está vendo? Aí você já começa a se assustar. Meu Deus, será que foi? Ela viu um demônio aqui atrás de mim. Aí, quando Deus vai usar uma pessoa para orar em línguas assim, tem que ter intérprete. Ou melhor ainda, o que está entregando aqui tem que estar sensível ao Espírito Santo, para não estar só orando em línguas, e ele mesmo não saber o que o Espírito Santo de Deus está querendo fazer com essa pessoa. Porque ele está, e você fala, está cortando o quê? Você entende? Não estou dizendo que está errado, mas às vezes ele não está nem sabendo o que está acontecendo. Por quê? Porque não se está buscando a interpretação do que se está sendo falado para alguém. A profecia, um ato profético, se a gente puder falar assim, por quê? Porque a pessoa está, isso é um ato profético. A pessoa, que é isso? Agora, com a interpretação estou quebrando, pá. Estou vendo, pá. Há uma interpretação. Eu tenho um ato profético e eu estou traduzindo em português. Olha, estou vendo, pá, alguma coisa. Eu estou vendo você caminhando num país novo. Aí a pessoa pega o pé da pessoa e fala assim, eu estou vendo aqui um sapato diferente. E o que é esse sapato? Sapato? Só sapato? Tem que ter uma interpretação. Por quê? Se a profecia, se o ato profético, diga ato, é algo que eu não estou meramente falando, mas eu estou fazendo, eu estou executando. Eu estou fazendo alguma coisa, eu estou correndo, eu estou fazendo alguma coisa. Vocês estão entendendo? Ou não? Está dando para entender? O ato profético, ele precisa edificar quem está ouvindo. Ele precisa ou edificar, ou exortar, ou consolar. Olha, aí tá lá orando pela pessoa. Eu vejo você com um carro assim, 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 e você vai ter um carro tal, assim. Aí a pessoa, meu Deus, ela nem sabia que eu estava orando por esse carro. Ela está sendo usada em profecia. Ela está falando algo do futuro. Então, ela está com a palavra de sabedoria, que é um dom. Não quer dizer que ela é um profeta. Ela está sendo usada em profecia.
E qualquer um de nós podemos ser usado. Aí ele fala, estou vendo, eu vi você chorando no seu quarto. Diga passado. Então ela está tendo uma palavra de conhecimento. Ela viu algo do seu passado e ela está falando. Eu vi quando aquele homem chegou na tua vida, epa, passado. E eu vi quando ele pegou, olha, eu vejo isso nos seus pés, e o Senhor está tirando essas algemas dos seus pés. Ela está literalmente consolando essa pessoa. Porque ela fala, cara, aquele cara me abandonou. Ela sozinha em casa. Será que Deus não viu que ele me abandonou, que ele acabou com a minha vida? Aí chega Deus usou uma pessoa assim, eu tirei esse homem da sua vida. Pronto, é um consolo. É ou não é? Para que serve a profecia? Edificar, consolar e exortar. Diga exortar, é puxar para perto. Só que essa parte, muitos hoje não estão usando muito a profecia. Porque muitas vezes fecha a porta. Ninguém quer ouvir uma exortação. Homem, saia do altar. Meu Deus, é o preletor. Você está vivendo uma vida dupla. Oi? É carnal. Deus não expõe, depende. Porque a Bíblia fala que exorta. E exorta, puxa para perto, porque ele está indo para o inferno. Ele está indo para o inferno. Deus não vai expor quando a pessoa ainda é imaturo. A pessoa está lá cometendo o pecadinho dele lá, não existe pecadinho, pecadão, está com a mulher, está com outra, tal, e Deus começa a falar, cara, na pregação, tem pessoas que precisam abandonar o adultério, tal, aí foi uma pregação, Deus está falando. Aí a pessoa, não, mas eu não quero largar aquela viuvinha, não, aquela ali é minha, aquela é minha, tal, e ainda por cima não preciso ajudar muita coisa, que ela tem aposentadoria, de vez em quando eu dou uma puladinha de cerca, ninguém sabe, e ali no secreto, lá no fundo da igreja, aí Deus usa o pastor, gente, eu estou sentindo de pregar essa noite sobre adultério, tal, aí o pessoal fica tudo em silêncio, meu Deus, para quem foi, e fica um clima pesado, porque ninguém quer falar sobre isso, aí fica, meu Deus, e Deus tentando salvar aquele homem. Se o pastor não é sensível no Espírito Santo, ele não prega. Porque ele tem medo de perder a ovelha. Ele fala, não vou falar. Sei lá, vai que tem um pecador aqui e ele vai embora e não volta mais que eu toquei nesse assunto. Para que serve a palavra de Deus? Para tirar do inferno. Saber como falar, mas falar. Debaixo de uma inspiração. Não é para matar ninguém. Agora, aí a pessoa está sendo orientada. Aí esse mesmo irmão que Deus usou na pregação, pastor, aí ele vai lá para o culto da irmã Zefinha. Aí quando está lá a irmã Zefinha, eita, Deus está falando, homem, não, ela não expõe. Ela está no culto de oração, ele está lá atrás. Ela não fala quem é. Ela disse, tem um homem aqui, que o Senhor manda lhe dizer, sai enquanto é tempo, porque é Jezabel. Pronto, aí ele já sabe que é com ele. Ele já sabe. Ele está lá no fundo, Deus já usou o preletor, Deus já usou a irmãzinha sem identificar. Mas o cara é tinhoso, é teimoso. Ele gosta da viuvinha. Ele gosta do que ela faz com ele no secreto. É a carne dele chiando. Aí ele vai para outro culto, ou então ele vai para outro lugar, porque ele já não gosta mais daquele culto. A irmã já revelou ali, eu não vou mais para aquele culto não vou, né? Pronto, é o carnal. Aí ele vai para outro lugar, a irmã passando no meio da rua, aí o homem pregando no meio da rua, do nada fala assim, Jesus está voltando, os adúlteros não entrarão no reino do céu. Ele fala, meu Deus, não é possível até aqui. Eu estou na parada de ônibus, o homem está pregando para mim. Aí ele se desvia assim. Aí Deus vê no mundo espiritual. Eu não vou entrar muito nisso aqui não, porque senão vai dar pipoco na cabeça dos outros. Aí Deus olha no mundo espiritual e Deus está vendo todo o planejamento de Satanás lá na frente. Aí Deus está vendo com os anjos, tudinho. Olha, o diabo está solto ali, está solto. Está solto porque ele está dando vazão, não porque eu não estou livrando ele. Já mandei anjo, já mandei profeta, não quer obedecer. O que eu tenho que fazer?
manda, última instância, manda um profeta expor ele. Porque daqui a uma semana ele desce à sepultura. Ninguém fala mais isso. Por isso que eu digo, eu sou verbeana. Verbo com assembleia, estou brincando. Eu estou dizendo, eu tenho uma raizinha, né? Eu sou do faio. Nós do verbo somos do faio, né? Mas tem gente que tem vergonha de assumir esse negócio. Eu não tenho vergonha, não. Eu sou do fogo. Amém? Vocês gostam, né? O pessoal já está acostumado comigo lá na igreja. Mas veja, é quando Deus levanta um que está debaixo da unção e Deus fala assim para essa pessoa: vá até ele e diga para ele que daqui a 3 dias, se ele não se arrepender, há uma cova aberta. E não fui eu que abri. Sinalize para ele que o pecado, diga o nome da cidadã, Dona Maria Joaquina, viúva, que mora na rua 4, no endereço tal. Ela está viúva já tem 5 anos e ele está casado há 10 anos com Dona Marta. Diga para ele e fale para ele. Aí a irmãzinha fala: Jesus, não faz isso comigo. Esse homem é brabo, não sei o que. Vá lá e fale. Olhe, homem, Deus manda lhe dizer, daqui a 3 dias, se você não se arrepender, a sepultura está aberta. E digo mais, não foi Deus que abriu, foi o teu pecado. Cadê os profetas de hoje para fazer isso? Debaixo da unção. Ia cortar muito escândalo no nosso meio. Muita vergonha. Uma vez eu subi no altar de uma igreja. Meu Deus, debaixo da unção, meu Deus. Não foi, foi num lugar aí. Na hora que eu subi no altar, o Senhor trouxe para mim: alguém que estava nesse altar deixou uma influência de um demônio no púlpito. Eu falei: meu Deus, isso é loucura. Ó, que viagem, Gabi. Diga aí. Não é melhor só dar uma aula? Não é melhor só pregar? Gente, Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui querem morar no céu? Aleluia. Agora você sobe no altar e Deus traz para você. Aí você tem que ter maturidade para saber o que fazer com isso. Se você ora no secreto, se você chama o pastor e diz assim: pastor, tem um trem virado aqui, tem uma influência no altar, porque o Senhor deixou subir no altar uma pessoa que estava assim, assim, assim. Diga aí, meu irmão, o que tu faz? E como é que eu ia pregar no lugar desse? Como vai fluir? Diga aí. Você fica entre a cruz e a espada. Ou tu empurra com a barriga, bora, 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 chega, chega, Jesus me ajude a pregar, e o povo sem entender porque não flui. Ou você obedece. Aí você tem que ter maturidade na unção profética. Você não pode ser menina. Quando Deus não mandou você falar, você tem que saber. Eu estava debaixo de uma unção, irmão, que eu nunca fiz aquilo. Eu subi no altar, falando, falei assim: o Senhor manda dizer, alguém que subiu aqui neste lugar, esse homem subiu, deixou influência tal, a igreja ficou assim, ó. E os pastores também. Assim, assim, assim. Mas o Senhor está limpando essa igreja todinha agora. Ele está limpando de lá dentro para fora. Pá, em nome de Jesus. Irmã, no final do culto vieram me falar, os da igreja. Irmã, se eu lhe disser que o pastor que estava aqui, o antigo, morreu, e ele que deixou essa influência, que até drogas tinha dentro da igreja. Tráfico de droga. Só para você ver o lugar romântico que eu vou. É bem divertido, né? É, bem assim, tranquilo. A gente tem que entender. Aí eu tenho 2 caminhos. Ou eu entro no curso natural e só prego, tipo assim, tento empurrar com a barriga, ou eu faço o que Deus manda e corro o risco do que depois vai acontecer, né? Mas, diga comigo. Diga a unção profética. Diga, a profecia, ela é um dom. Ela vem para consolar,
para exortar e vem para edificar. Ela levanta você por dentro. Ela consola se você estiver triste, arrasado. E ela tira você do engano de Satanás para você não morrer fora do tempo. Agora tem que ter sangue no olho. Tem que ser sangue no olho. Porque se for esses crentes meia boca, não vai não. Não vai. E se for daqueles crentes que só quer agradar para pregar de novo, esses aí fazem sucesso. Muitas vezes. Faz. Tem lugar que eu fui uma vez só. Tem que ter coragem, irmão. Foi mal educada? Não, fui educada. Preguei com uma elegância tão grande assim. Eu me senti Zuzu. Tia Zuzu, a professora que nós temos lá, doce como mel. Ela fala assim, preceito. Gente, eu dei uma aula, eu me senti Zuzu. Mas numa elegância assim. Mas foi detonando. Bum! Aí pronto. E na elegância, falando baixinho. Gente, abra a Bíblia. Foi desse jeito. Foi lindo, 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 lindo. Aí eu não voltei mais. Amém, irmão? Ah, irmã, porque você não foi guiada por Deus. Nem sempre Deus vai nos guiar por um caminho confortável. Nem sempre. Nós precisamos entender que nós estamos em um reino onde nós não mandamos, quem manda é Ele. Isso não me dá o direito de ser uma pessoa anarquista. Eu tenho um chamado profético. Viu que a irmã falou? Eu posso falar o que Deus mandar. Aí chega lá com meninice, dizendo, olha, e você com o dedão na cara, você é um adúltero. Sem maturidade. Deus não mandou você fazer isso. A profecia, ela tem que ser inspirada, tem que ser filtrada, porque você tem o seu jeito, você tem suas formas. E de repente Deus não está mandando você falar forte, Deus está mandando você falar manso. E se você falar forte, aquela palavra acaba com aquela pessoa. É o tom, até o tom influencia. E eu tenho aprendido isso com o Espírito Santo. Tire o microfone. Tem situações que não é nem para o microfone, você tira o microfone. O Senhor manda lhe dizer assim, assim, assim. Agora, deixa eu lhe assustar mais um pouco. Deus pode. Fabi gosta, né, Fabi? Agora deixa eu falar. Deus pode expor no púlpito alguém. Eu estou falando de uma exposição no secreto. Homem, Deus manda lhe dizer. Aí o homem, epa, Deus me expôs num grupo pequeno. Mas Deus pode expor aqui? No nível alto, aonde eu estou pregando. Em que nível isso pode acontecer? Gálatas fala sobre isso. Quando aquela pessoa se tornou irrepreensível. Quando aquela pessoa tem poder de liderança, mas ela é insubmissa ao governo do Espírito Santo e deliberadamente ela está pecando de forma pública. Aonde toda a cidade já está sabendo que ele está subindo, está entrando no motel. O jornal já sabe, tudo já sabe. Tudo já sabe. Aí o bonitinho acha que Deus não vai julgar isso. Por causa da patente dele. Aí é mais perigoso ainda. Se ele não se julgar. Porque o juízo será maior. Não daquele que está lá no fundo, que está adulterando. Então, não é justificativo para você fazer isso, o do fundo. Mas haverá um julgamento maior. Ananias e Safira morreram publicamente. Foi exposto publicamente. Porque o pecado, embora o pecado tenha sido invisivelmente, no secreto, dependendo da situação, pode ser exposto sim, até em um nível alto. Não porque Deus quis fazer isso, porque o próprio pecado tem empurrado. E sabe como é que o diabo faz? Ele não brinca de ser diabo.
ele chega, não, lógico que ele não chega na presença de Deus, mas ele fica meio que dizendo, aí, ó, está fazendo o que eu quero. Está vendo aí, ó? Está brincando, pulando na cerca. Eu tenho controle aqui. Tenho controle no piu-piuzinho dele. Eu tenho controle nas coisinhas dele. Eu faço o que ele quer. Ele faz as coisinhas que eu quero. E ele está fazendo a iniquidade. E aí? Ele chega para Deus, o pecado chega para Deus e fala assim, eu preciso de punição. O próprio pecado da pessoa chega para Deus pedindo punição. E não é Deus que está dizendo, eu vou fazer fulano pecar, e eu vou expor ele na igreja. Não! Não é para você sair por aí, se achando profeta, expondo todo mundo. Não é isso. Mas Deus está dizendo que a profecia, ela tem 3 características. Senão, não é profecia. E outra, ela precisa se cumprir. E ela precisa estar respaldada na palavra. Diga no caráter de Deus. Deus não vai expor um pastor, porque o irmão está sabendo a notícia no YouTube. Aí o irmão chega lá, eu vou dizer agora na frente da igreja toda. Está vendo? Deus não está nessa igreja não. Eu vou ser a boca de Deus. Deus não mandou. Vai fazer isso para você ver. Quem cai duro é você lá atrás. Não se brinca com isso. Não faça nada que o Espírito não mandou fazer. Tem gente que morre fora do tempo, porque até toca no ungir de Deus. Ai daquele que toca no ungir de Deus. Vocês estão entendendo alguma coisa? Esse dinamismo aqui, quem manda é Deus. Agora, quem carrega o ofício do profeta, que diga comigo, é o ministério. O ministério de um profeta, ele precisa ter o dom de profecia. Ele tem que ter. Ele é usado em profecia, é o ministério dele. É a capa que está sobre ele. Ele não é apenas um dom assim esporádico, é algo que é mais, sabe, ele não pode orar muito, que daqui a pouco Deus está falando. É interessante, não é normal. Aí a pessoa fala, não, sempre tem que dar uma profecia. Não, é interessante. Ele é maduro e ele sabe que Deus está levando ele a orar. Então, o ministério do profeta, ele tem uma habilidade com a profecia. E ele precisa amadurecer isso, para não ser descredibilizado nesse ministério. Repare só, está repreendido isso. Entendeu? Diga comigo. Para não ser descredibilizado, o ministério, diga, é um serviço que faz parte dos 5 dons, que é o pastor, o evangelista. Então, o profeta, ele precisa ter o dom de profecia. E ele tem outras habilidades, que a gente não vai poder falar aqui hoje tudo, dá só um gostinho para vocês. Ele tem algumas características que diferencia dos outros ministérios todinho. Ele tem, além do dom de profecia, ele tem um dom de discernimento. Esse aqui é uma das características que diferencia um ministério profético de alguém que apenas tem o dom de profetizar. Porque todo mundo pode profetizar aqui. Deus pode usar Gabi, Deus pode me usar, Deus pode usar você para profetizar para alguém. Mas não quer dizer que eu, ou Gabi, ou você seja, ou o pastor Tomás, seja um ministro que realmente tem o ofício de profeta. O ofício de um profeta, ele vem com o dom do discernimento muito forte. E ninguém fala muito sobre isso. Ele consegue ver no mundo espiritual anjos e demônios. E não apenas ele vê, ele sente cheiro. Ele percebe. Oi? Sim. Ele sente cheiro do caranguejo, né? Ah, lembrei, verdade. Eu senti o cheiro.
Eu fui pregar numa igreja e senti um cheiro de uma caranguejada. Foi, dentro do culto. Repare, Fabi. Uma caranguejada bem forte. Domingo à noite. Aí aquilo me incomodou. Falei, vamos ficar em pé. Achei aquilo estranho. Aí veio no meu espírito, veio um comando. E veio bem assim. Fique em pé nessa igreja. Quem foi para uma caranguejada no terreiro? 3 pessoas ficaram sentadas, o restante foi tudo para frente. Metade não, mais que a metade da igreja está tudo na frente, que foi para uma caranguejada, comeu o caranguejo no terreiro e depois vieram para a igreja. E iam tomar Santa Ceia. Olha que negócio. Né? Anjos e demônios. É sério. O meu homem interior sentiu o cheiro do que eles comeram. Não fui eu. Foi Deus que abriu. Então diga comigo, ele tem que ter o dom de profecia. Ele tem que ter o dom do discernimento. E ele tem que ter visões aberta e fechada. E dentro da visão aberta e fechada tem uma lacuna que é uma percepção no homem interior. Ele está com o olho aberto, mas ele não vê totalmente nitidamente a coisa, mas ele vê de forma como se fosse uma sombra do que é aquilo. É uma percepção. Não é uma visão completa, mas ele tem uma percepção. Então isso vai se afunilando na vida do ministro. Do ministério profético. Ministério profético não é aquele que chega na igreja, vocês vão prosperar, vocês vão virar isso, virar aquilo. Isso aí, meu irmão, Deus pode usar qualquer um para falar. Mas eu quero ver aqui. E outra coisa que acontece muito com eles também. Deus dá um discernimento tão grande no mundo espiritual que os demônios identificam. Se ele desenvolver mesmo o chamado dele, o ministério profético, na nova aliança. Na nova aliança ele não guia ninguém. Ok? Isso aí vocês já sabem. Mas ele começa a desenvolver, então os demônios entendem que ele consegue ver. E os demônios começam a manifestar muito rápido. Geralmente. Esse negócio de ministério profeta que só rompe. O que é romper? Romper é chegar. Eu quero ver profecia assim, ó. Vê só. A pessoa está aqui, ó. Nunca rompe financeiramente. Nunca rompe. O trem virado. O cara já fez 300 eventos de rompimento financeiro e não rompe esse trem. Não rompe. Aí chega um ministério profético. De verdade, raiz, tutano. Tutano. Não é aquele que faz assim, vamos fazer um evento. Não, é aquela coisa Harvard. Aí chega aqui, não sabe nada, fala assim, mulher, Deus tá me mostrando. Fizeram um trabalho. Há 3 semanas atrás, o teu nome estava lá. Foi tal pessoa. Isso quando Deus quer que fale a pessoa. Existe uma guerra para você não romper, mas hoje, Deus mandou um anjo aqui agora. Você é próspera, comece a rir. Aí a pessoa, ponto. Pá, quebrou. Quer dizer, ela não apenas disse que você vai romper, mas diga, peraí, sabe por que não está rompendo? Que você precisa liberar perdão. Não adianta. Aí a pessoa, eu pensava que eu era santa. Mas você não libera perdão. Como é que vai romper? Eu quero nível assim. Não é para envergonhar, mas é para diagnosticar e resolver. A pessoa fica se enganando a vida toda. E um trem virado não muda? Que coisa é essa? Consegue entender? Não tem lógica o que eu estou falando, tem lógica. Pessoa se enganando na igreja, dá o dízimo, dá 300 dízimos, e não sei o quê. Participa de tudo que é evento de rompimento financeiro. Declare, dê 3 pulinhos, e nada. Sai correndo, não sai nada. Agora Deus usar e falar assim, eu te digo, enquanto você não for na casa do teu pai,
pedir perdão, porque naquele dia você fez isso com ele. Você desonrou seu pai. Isso tem sido um bloqueio no mundo espiritual. E Satanás se alimenta disso. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver, não romper. Porque a responsabilidade joga para quem precisa mudar. Amém, irmão? Vamos ficar em pé? Vocês se divertiram um pouquinho? Foi pesado, não foi, Fabi? Foi light, ó. Foi lá para a Fabi, é light. Olha aqui. Eita, pega, foi light. Vocês aprenderam um pouquinho? Aleluia. Diga, tem mais. Diga, Deus é profundo. Diga, mas Ele alcança todos os níveis. Diga, Deus nos ama. Amém.